Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial no entretenimento. O que é IA no entretenimento e qual a relação entre eles? Então temos aí já desde décadas passadas, né, como os anos 80, que muitos filmes, né, de ficção já faziam uma projeção aí do futuro, né, com a inteligência artificial e com até mesmo indo além do que a gente tem hoje, né? Mas muitas vezes esses filmes conseguiram prever o que a gente alcançou hoje com a inteligência artificial. Filmes aqui como bem conhecidos, né? O Exterminador do Futuro, onde as máquinas, né? Que tem uma inteligência artificial e ganhou aí autonomia, domina aí o mundo, né? E também tem aí o Matrix com o mundo com a realidade virtual. Então, realmente é fascinante você acompanhar, né, a inteligência artificial na ficção e o quanto ela está, né, se aproximando cada vez mais da realidade, ou a realidade está se aproximando cada vez mais da ficção, né? É bem interessante você fazer uma reflexão. Fica a dica aí para assistir filmes do tema, né? Então, vamos ver agora o que o Pacífico está estudando, né? Ele gosta muito de filmes e séries, ficção, ele gosta muito de inteligência artificial, ele gosta de tecnologias, ele está estudando matemática e suas tecnologias com a ajuda do Scratch, que estamos conhecendo. Vamos então ver o que que ele está vendo agora. Ele está estudando também estruturas de seleção para decisão. Então, aqui, por exemplo, né, você pode usar alguns comandos, né? Por exemplo, C, então, né? Que são comandos padrões, ou então C, então, depois uma alternativa que seria o senão. Por exemplo, aqui quando a gente tem C, a média é maior que 7 e média igual a 7, então diga aprovado. Se não, diga reprovado. Aqui é um comando, né? Uma composição lógica e você conseguiria fazer aí uma programação para os resultados, dependendo se as médias são maiores que 7 ou igual a 7, para que elas possam aí ter o resultado final de acordo com a nota lançada, aprovado ou reprovado, né? Uma estrutura lógica, né? Uma execução por meio dos blocos de comandos que a gente tem lá com expressões lógicas lá no Scratch, é só você navegar, você vai conhecer. E é bem interessante para trabalhar também a matemática, né? A gente também consegue trabalhar intervalos numéricos, né? O x maior ou igual a 10, se você observar aqui, x maior ou igual a 10, né? Toda a parte vermelha aqui, a gente poderia trabalhar maior que 10 com a representação aí do maior, ou igual a 10, né? Ou eu poderia trabalhar também o menor que 10, né? Não menor que 10 quer dizer que não me interessa menor que 10, né? Maior que 10, aqui nesse caso seria algo que eu estaria em busca para trabalhar esse intervalo maior que 10 ou igual a 10. Então a gente também poderia ter um intervalo, por exemplo, x menor ou igual a, perdão, 8 menor ou igual a x, que é menor que 12. Então, ó, 8 menor ou igual a x, que é menor que 12, seria esse intervalo em vermelho. Lembrando que aqui na lógica, né, que a gente constrói com os operadores relacionais, na área de programação, a gente usa o menor e igual separados, diferente da matemática que a gente usa menor e igual assim, né, com traço embaixo, tá? A gente usa o menor, depois o igual, e a implementação dessa ideia a gente poderia ter, por exemplo, x maior que 8 e x menor que 12, ou x igual a 8, né? Então seria uma forma de construir a composição aí com a ajuda dos blocos lá do Scratch, tá certo? Então vamos fazer aqui uma atividade relacionada ao imposto de renda para vocês pensarem aí de como usar, né, uma composição relacional aí com símbolos apropriados. Ó, se a pessoa ganha de 1903 reais até 2.826, a alíquota paga é de 7,5%. De R$ 2.826 até 3.751, 15% de alíquotas. De 3.751 até 4.664, 22,5%. Acima de 4.664, 27,5%. Então, como que seria a representação aí com operadores relacionais? Que seriam os símbolos aí menor, maior, menor, igual. Então, aí você teria a representação
né, com os símbolos aí que permitem, né, fazer essa lógica de representação aí de comparações, mas aqui o exercício pede para 22,5 a representação do intervalo que pagará 22,5 de alíquota, né? Então, 22,5 está aqui, ó, na tabela, né, na terceira linha, então a gente representaria de qual forma? Olha, entre 3.751 a 4.664, que seria aqui, mas observem, né, que a gente representou aqui a resposta com o menor e o menor ou igual, tá? Então aqui seria um exemplo, né, de relacionar informações, né, é como fazer aí uma comparação, né, e construir intervalos, nesse caso o intervalo de quem pagaria uma alíquota de 22,5%, que é o que está pedindo aqui no nosso exercício, ok? Então, pessoal, o podcast aí falando sobre IA e entretenimento já está aqui no canal. Agora, a nossa frase de conclusão: a ficção científica cada vez mais se aproxima da realidade. Podemos dizer que os filmes já anteciparam há muito tempo, né, o avanço tecnológico dos IAs que temos hoje em dia. Ótimos estudos a todos e até a próxima.